Oi, minha gente, como é que vocês estão? Estamos aqui agora para a aula de Química. A gente vai estudar hoje, retornar ao assunto que a gente trata do átomo, né? Da identificação do átomo, do número de massas, né? Número atômico, número de massa, número de nêutrons e algumas operações com isso também, que vai resultar em alguns iso isoeletrônicos, isobáricos, isótopos. A gente vai ver isso no decorrer desta aula, ok? Para tal, eu preciso que vocês lembrem, por exemplo, que a gente viu que com base nos estudos, né, de Thomson e Rutherford, aprendeu-se muito sobre a estrutura do átomo, né? Depois de Thomson que descobriu os elétrons e Rutherford que descobriu que há um núcleo, né? Separando tudo isso, ficou claro que o átomo, de uma maneira simples, consiste em um pequeno núcleo, né? E em elétrons que se movem ao redor desse núcleo. Aí assumia-se então que o núcleo era composto por prótons que possuíam carga de mesma magnitude que os elétrons, porém de sinais opostos, não é isso? Enquanto elétrons são cargas negativas, os prótons são cargas positivas e coincide com o número atômico, né? Os prótons coincidem com o número atômico do átomo. A gente fala que o número atômico, né, que é representado por uma letra que é a letra Z, como vocês estão vendo aqui pela letra Z, refere-se à quantidade de prótons que um átomo possui em seu núcleo, não é isso? E também, além dos elétrons e do prótons, também existe outra carga, ou outra partícula conhecida como nêutrons, que possuem uma massa praticamente igual à do próton, porém sem carga, ou seja, o nêutron não tem carga nem negativa nem positiva, como o próprio nome já presume, é neutra, né? Não é nem positiva nem negativa. E no núcleo está praticamente, como a gente viu na última aula também, no núcleo, toda a massa do átomo. E é sobre a massa do átomo que eu vou agora reforçar a aula de hoje, né? O número de massa, como vocês estão vendo aqui, é representado pela letra A, quando se refere, a questão, quando se está pedindo, desculpa, uma equação para calcular o número de massa, por exemplo, a gente faz a equação tratando a massa com o número A, com a letra A. Diga, Valentina, é minha sobrinha, viu, gente? A letra A, sente aí. Então, o número de massa é representado pela letra A. Já vimos que a massa do átomo está toda concentrada no núcleo, ao redor do núcleo é o elétron. Então, reparem que nesse cálculo aqui, a gente só vai usar massa, né, que está no núcleo, número de prótons, que é representado pela letra Z, que também está no núcleo, e os nêutrons, né, que não tem carga nem negativa nem positiva, mas faz parte do núcleo, ou seja, faz parte da massa do átomo. Reparem que não tem E de elétron aqui em lugar nenhum. Não tem. Okay. Dê tchau lá, ó. Agora vá para lá, vá. Aí eu tenho um exemplo aqui, ó. O número de massa de um átomo não considera a quantidade de elétrons. Então, minha gente, voltei. Ela tomou um tapinha no braço que estava aqui me abusando, viu? Então, o número de massa de um átomo, repare aí que não considera os elétrons, porque, como a gente viu antes, a massa está toda concentrada no núcleo. No núcleo não tem elétrons, né? Isso só tem as cargas positivas e as neutras, que são os nêutrons. Então, o número de átomos não considera a quantidade de elétrons, mas quando a gente tem um exemplo, por exemplo, professor, eu vou usar isso aqui para quê? Quando a questão vier perguntou, por exemplo, um átomo de sódio, aí você vai ver lá, procurando a tabela periódica, tem lá o átomo de sódio, possui 11 prótons, ou então, se é 11 prótons, prótons é representado pela letra Z. Aí eu venho no lugar do Z, eu coloco 11. E 12 nêutrons, nêutrons representado pela letra N.
Então, 11 prótons mais 12 nêutrons, 11 mais 12 dá quanto? 23. Então, dentro do núcleo, eu tenho 23 gramas, contando essas duas partículas aqui, prótons e nêutrons. E esses prótons e esses nêutrons faz parte do peso lá, que a gente vai pesar lá o átomo, então faz parte da massa do átomo. Então, 11 mais 12, 23. E quando a gente pega lá a tabela periódica, a gente vê lá o elemento lá, sódio, aí tem lá logo em cima o número de prótons 11 e embaixo tem 23. Então, isso quer dizer que o número atômico ou o número de prótons é 11 e o número de massa 23, como vocês estão vendo aqui. Agora, o que eu quero falar com vocês também é que se eu pegar um outro elemento que venha com o mesmo, que tenha o mesmo número de massa, no caso aqui deu 23, do sódio, eu pego um outro elemento que se ligou e a outro elemento, e aí ao se fundir, aí digamos que esse elemento também passou a possuir número de massa 23. Então, se o sódio tem 23 e esse outro elemento também tem 23, número de massa 23, ele tem o mesmo número de massa. Então, para elementos que têm o mesmo número de massa, são equivalentes, eles são iso. Iso o que, professor? Isobáricos, que já é a próxima página aqui que eu queria tratar disso com vocês, tá vendo? Isóbaros são átomos de elementos químicos distintos, ou seja, possuem número atômico Z diferentes, porém possuem o mesmo número de massa, tá vendo? Possuindo o mesmo número de massa, eles são isóbaros, beleza? Possuem o mesmo número de massa. Então, quando eu fizer essa continha aqui, A é igual a Z mais N de um elemento, e comparar com outro elemento, esses dois números de massa de A, que A é o número de massa, se comparar e der o mesmo número, isso quer dizer que esses elementos são isóbaros ou isobáricos, beleza? Se eu fizer essa mesma continha aqui, e esse número de prótons aqui, número de Z aqui, der igual de um para o outro, digamos, eu tenho uma questão que só me dá o número de massa e me dá o número de nêutrons. Se ele me dá o número de massa e o número de nêutrons, só fica restando o número de prótons para eu descobrir. Se eu descobrir o número de prótons de dois elementos que têm o mesmo número de prótons, eles são isótopos. Então, vamos lá. Os isótopos, está vendo aqui? São átomos de um mesmo elemento químico e logo de mesmo número atômico que possuem, entretanto, números de massas diferentes. Então, ele possui o mesmo número atômico, porém massas diferentes. Tá vendo? São os isótopos. Isótopos possuem, são iso quer dizer igual, equivalente. Igual ao quê? Igual ao mesmo número de prótons. E isóbaros, professor, mesmo número de massa. E, olhando de novo, só faltou a gente olhar agora o N. Se tiver o mesmo, se a questão der o número de massa e o número de prótons, falta a gente verificar o número de nêutrons. Só eu pegar esse aqui e diminuir desse, né? Pegar o número de massa, diminuir do número de Z, eu tenho o número de nêutrons. Se eu fizer essa comparação, essa diferença de massa com o número de prótons dos dois elementos, e eles tiverem o mesmo número de N, ou seja, o mesmo número de nêutrons, eu estou diante de elementos conhecidos como isótonos, como vocês estão vendo aqui em cima, ó, isótonos. Isótonos, aqui na outra página, aqui ele, são os isótons, são átomos de elementos químicos diferentes, não possuem o mesmo número atômico, nem o mesmo número de massa, porém, naquela continha que a gente fez ali, o número de nêutrons são iguais. Se o número de nêutrons são iguais, eles são isótons. Repare que se eu pegar aqui o número de massa e diminuir do número aqui de prótons, eu tenho 12 menos 6, 11 menos 5. Ambos aqui, ó, 12 menos 6 dá 6 e 11 menos 5 também dá 6. Então, repare que tanto o elemento C quanto o elemento B aqui, no caso carbono e boro, os dois têm aqui o mesmo número de N, o mesmo número de nêutrons. Logo, eles são isótopos. Isso quer dizer igual, equivalente, mesmo número de nêutrons. Entendeu?
Entendeu? Na próxima aula a gente vai ver agora íons, para íons, o que são íons, quando as espécies também têm o mesmo número de íons, a gente vai ver que elas são isoeletrônicas, mas a gente vai ver mais lá na frente, beleza? Mas já fiquem sabendo que assim como existem os isótopos, que é o mesmo número de prótons, isóbaros, mesmo número de massa, e isótonos, mesmo número de nêutrons, existe o isoeletrônicos, ou que são mesmo, tem o mesmo número de elétrons ou íons, quando eles formam íons, beleza? Então era isso aí, minha gente. Aí tudo isso aí a questão vai dar. Se a questão quer saber o número de N, ela só vai dar A e Z. Se ela quiser saber o de Z, ela só vai dar A e N. Se ela quiser saber de A, ela só vai dar N e Z. E você vai ter que descobrir as outras partículas. Beleza? Muito obrigado, minha gente.